Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 24 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande Santa Maria Isabel Esselblad. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos São Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir, que era advogado e ingressou na ordem dos frades menores capuchinhos, onde se entregou a uma vida austera de vigílias e orações. Conhecida a sua atividade assídua na pregação da Palavra de Deus, foi enviado à região da Récia, no território da atual Suíça, com a missão de a consolidar na verdadeira doutrina da fé. Em Seevis, na Suíça, foi massacrado pelos hereges, morrendo pela fé católica. Morte no ano 1622. Em Jerusalém, a comemoração das santas mulheres Maria Cleofas e Salomé, que, juntamente com Maria Madalena, ao amanhecer o dia da Páscoa se dirigiram ao sepulcro do Senhor para ungir o seu corpo e foram as primeiras a ouvir o anúncio da ressurreição. Em Lyon, cidade da Gália, na atual França, Santo Alexandre, mártir, que, 3 dias depois da paixão de Santo Epipódio, foi arrastado para fora do cárcere, espancado e, cravado numa cruz, exalou o seu espírito. Morte no ano 178. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Izmit, na Turquia, Santo Antimo, bispo, e companheiros, mártires na perseguição do imperador Diocleciano. E Antimo, por ter confessado a fé, foi decapitado e assim recebeu a glória do martírio, seguido por toda a multidão do seu rebanho, dos quais, por ordem do juiz, uns foram decapitados, outros lançados às chamas, outros finalmente metidos em pequenas barcas e afogados no mar. Morte no ano 303. Em Elvira, na Espanha Bética, São Gregório, bispo, cuja obra sobre a fé é louvada por São Jerônimo. Morte do século IV. Em Blois, na Gália Leonense, na atual França, São Deusdado, diácono e abade, que, depois de ter vivido como anacoreta, foi guia de vários discípulos que com ele formaram uma comunidade. Morte no século VI. Em Cantuária, na Inglaterra, São Melito, bispo, que foi enviado à Inglaterra como abade pelo Papa São Gregório Magno,
posteriormente ordenado bispo dos Saxões Orientais por Santo Agostinho e, depois de passar muitas tribulações, nomeado para a ilustre sede episcopal de Cantuária. Morte no ano 624. Em York, no território de Nortúmbria, na Inglaterra, São Vilfredo, bispo, que exerceu com grande empenho o seu ministério durante 45 anos, e constrangido impetuosamente a ceder a outrem a sua sede, terminou em paz os seus dias entre os monges de Ripon, de quem tinha sido abade. Morte no ano 709. Em Oná, ilha da Escócia, Santo Egberto, presbítero e monge, que trabalhou com grande diligência na evangelização de várias regiões da Europa e, já em avançada idade, reconciliou os próprios monges de Oná com o uso romano no cômputo da Páscoa e, ao terminar a celebração da solenidade pascal, partiu para a Páscoa eterna. Morte no ano 729. Em Mortagne, na Normandia, região da França, São Guilherme Firmato, eremita, que, sendo cônego e médico em Tours, depois de uma peregrinação a Jerusalém, passou o resto da sua vida na solidão. Morte no ano 1103. Em Angers, na França, Santa Maria de Santa Eufrásia, Rosa Virginia Pelletier, virgem, que, para acolher misericordiosamente as mulheres de má conduta, chamadas Madalenas, fundou o Instituto das Irmãs do Bom Pastor. Morte no ano 1868. Em Dinan, na França, São Bento d'Angelo, Maine, presbítero da Ordem de São João de Deus, que fundou a Congregação das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Morte no ano 1914. Santa Maria Isabel Esselblad e seu retorno à fé católica. Maria Isabel Esselblad nasceu em Faglavik, Suécia, em 1870, em uma família de fé luterana, vivida de modo diário e concreto. Desde a escola primária, pelo seu sensível grau de observação, notava que seus colegas de classe professavam as crenças cristãs mais diversas, mas achava que não devia ser assim. Por isso, começou a pôr-se em busca da única verdade. Enfermeira em Nova York. Aos 18 anos, Maria Isabel Esselblad decidiu emigrar para Nova York para ajudar, financeiramente, a sua família. Lá, começou a trabalhar como enfermeira no Hospital Roosevelt. Seu contato direto com o mundo do sofrimento e da enfermidade a deixou profundamente impressionada. Naquele período, ocorreu um episódio, narrado em sua biografia, que demonstra quanto a futura santa era agraciada por Deus. O episódio. Certa noite, por descuido, ficou fechada no necrotério do hospital, por isso, decidiu passar o tempo rezando ao lado de cada um dos cadáveres. Ajoelhada ao lado do corpo de um homem, teve a impressão de sentir uma espécie de respiro, mesmo se fraco. Em seu certificado médico dizia que ele tinha falecido por ataque cardíaco. Mas, Isabel sentia aquele respiro sempre mais forte e claro. Como boa enfermeira, sabia que aquele cadáver, no estado entre a vida e a morte, precisava de calor para voltar à vida. Então, cobriu-o com sua roupa. No dia seguinte, ela foi encontrada assim, rezando ao lado daquele jovem, que reviveu. Santa Maria Isabel Esselblad e a reforma da Ordem de Santa Brígida. Retorno à Europa como católica. Nos Estados Unidos, Isabel tinha como diretor espiritual o jesuíta padre Johann Hagen. Graças a ele, abraçou definitivamente a fé católica e foi batizada no dia da Assunção de Nossa Senhora, em 1902. Logo, voltou à Europa como católica, primeiro visitou sua família na Suécia e, depois, foi para Roma, onde ficou hospedada na casa que era de Santa Brígida, mas depois utilizada pelas Carmelitas. Permissão de Papa Pio X. Ali, com uma permissão especial do Papa Pio X, recebeu o hábito religioso das Brigidinas e aprofundou a espiritualidade deste instituto, originário da sua terra natal. Assim, entendeu qual era sua vocação em refundar a ordem, segundo as exigências daquele tempo, mas também fiel à tradição do carisma contemplativo e à solene celebração litúrgica. Transcorria o ano 1911. Autobiografia ao rebanho. Em seus escritos autobiográficos, emergiu que Isabel ficou fascinada, em tenra idade, por uma frase do Novo Testamento,
que se referia a um único rebanho, para o qual o Senhor, bom pastor, reconduziria a todos. Passeando pela natureza extensa e sem confins do seu país, começou a se interrogar qual seria aquele rebanho único. Porém, ao invés de desanimar, diante de todas aquelas perguntas sem resposta, recebeu, como dom de Deus, um grande conforto e uma força incrível. Ouviu até uma voz, que lhe fez uma promessa, e iria descobrir, um dia, qual seria este único rebanho. Ao sentir a presença do Senhor, tão perto de si, Isabel se tranquilizou. Refundação da Ordem. Desde então, Isabel, que acrescentou ao seu nome de Nossa Senhora, se esforçou para levar, novamente, a Ordem de Santa Brígida à Suécia, que conseguiu em Djurshow, em 1923, e, enfim, em Vadstena, em 1935. Dedicou toda a sua vida à caridade concreta com todos, sobretudo com os necessitados e mais frágeis. Durante a Segunda Guerra Mundial, junto com suas co-irmãs, acolheu muitos judeus perseguidos, transformando sua casa em centro de distribuição de alimentos e roupas para quem não tinha nada. O falecimento e orações a Santa Maria Isabel Esselblad. Páscoa. Cansada, fisicamente, mas não de espírito, Maria Isabel faleceu em Roma, em 1957, onde foi beatificada, durante o grande jubileu do 2000, e canonizada pelo Papa Francisco, em 2016. Oração. Maria Isabel escreveu de próprio punho e o deu à sua avó, antes de retornar aos Estados Unidos, em 1903, Eu vos adoro, grande prodígio do céu, por dar-me alimento espiritual em vestes terrenas. Vós me consolais nos momentos obscuros, quando se dissipam, em mim, todas as esperanças. Ao coração de Jesus, junto ao balaustre do altar, estarei unida, eternamente, por amor. Minha oração. Ao seu tempo, haverá um só pastor e um só rebanho. Dai-nos, querida Santa, o amor e o trabalho pela unidade das nossas comunidades e da Igreja, a fim de que Cristo reine sobre tudo e sobre todos. Santa Maria Isabel Esselblad, rogai por nós.